Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje eu vou contar a história daquele que defendeu nossas fronteiras e soberania por tanto tempo, o Exército Imperial Brasileiro. Então agora já deixa seu like, se inscreva e vamos logo ao que interessa. A história do Exército Brasileiro começa oficialmente com a independência do país, mas as ações brasileiras para a guerra existem desde os tempos da colônia. Nesse período, o rei Dom João III, para combater a pirataria e a invasão de outros países, iniciou a colonização do Brasil. Ele dividiu a então colônia em capitanias e criou o governo geral na Bahia. Era o começo das autoridades militares para a defesa do Brasil. E uma das primeiras campanhas dessa nova força foi em 20 de janeiro de 1567, sob a liderança de Estácio de Sá, na famosa expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. A guerra contra os holandeses no século XVII marca a primeira vez que se mobilizou grandes efetivos militares no Brasil, assim como iniciou um sentimento de defesa nacional sem a influência da coroa portuguesa. A primeira Batalha de Guararapes, em 19 de abril de 1648, dá início ao exército como força genuinamente brasileira, formada por brancos locais liderados por André Vidal, por índios liderados por Felipe Camarão e negros liderados por Henrique Dias. Por isso, dia 19 de abril, data da primeira batalha, é tido como o nascimento do exército brasileiro. Cara, as tropas tiveram muito trabalho, principalmente em uma época que, além das rebeliões internas, ainda era comum o atrito entre a América Portuguesa e a América Espanhola. Porém, saíram vitoriosos de vários conflitos, como os contra a Holanda, Espanha e França, na ocupação da Guiana Francesa e anexação da Cisplatina, e ainda impediu movimentos separatistas, como a Inconfidência Mineira. O Exército Imperial, como era chamado o Exército Brasileiro durante a monarquia, era dividido em dois ramos, o de primeira linha, que era o Exército de fato, e o de segunda linha, formado pelas antigas milícias e ordenanças. Na independência, a maior parte dos militares que estavam no Brasil, inclusive os portugueses, permaneceram leais ao novo imperador. E graças a isso, Dom Pedro I pôde dispor de tropas, equipamentos e bases de operação para a guerra que estava a caminho. Assim, durante a resistência portuguesa na Guerra da Independência, a força terrestre venceu as batalhas contra as últimas tropas leais a Portugal nas províncias do Norte e Nordeste e no extremo sul, na província da Cisplatina. Em 1824, o efetivo do Exército Imperial era de 24 mil homens, disciplinados, treinados e equipados tão bem quanto seus equivalentes europeus. Ao término da Guerra de Independência, as Forças Armadas logo conseguiram uma vitória contra a Confederação do Equador. Essa força militar nasceu principalmente pela admiração do imperador Dom Pedro I à carreira das armas. Em 1825, o Império declarou guerra às Províncias Unidas do Rio da Prata, futura Argentina, por ter colaborado, incentivado e financiado a revolta separatista na província da Cisplatina. Na época, o Brasil tinha um exército de primeira linha com 27 mil homens e o de segunda linha com 95 mil. Essa guerra durou até 28 de agosto de 1828, quando foi assinado um acordo de paz. Porém, 8 mil homens perderam a vida e muito dinheiro foi empregado no conflito. Se por um lado os militares culpavam o imperador de não ter conseguido suprimentos junto ao parlamento, do outro os políticos responsabilizavam Dom Pedro pelo alto custo do conflito. E por sua vez o imperador percebeu que não poderia confiar nos liberais federalistas, pois mesmo ele fazendo o melhor que pôde, viu que os liberais dificultaram todas as operações militares para que o Brasil não vencesse a guerra. Por razões ideológicas e econômicas, após a vitória dos liberais com a abdicação de Dom Pedro I, houve uma diminuição do efetivo do exército. Soldados foram dispensados, o alistamento suspenso e foi proibida a promoção de qualquer oficial. Em 30 de agosto de 1831, a regência liberal diminuiu o efetivo do exército para menos de 10 mil homens e pouco tempo depois para apenas 6 mil. Na verdade, o objetivo era eliminar qualquer chance de retorno de Dom Pedro I, por isso atacaram uma das instituições mais ligadas ao ex-imperador. Em 18 de agosto de 1831 foi criada a Guarda Nacional para auxiliar o reduzido exército. Seus membros não eram remunerados e deveriam comprar os uniformes e equipamentos, pois o Estado só fornecia as armas. A nova força militar, que substituiu as antigas milícias e ordenanças, era formada por brasileiros com renda superior a 200 mil réis, a mesma quantia que se exigia para ser eleitor, e a maior parte dos homens livres conseguia atingir esse valor. Porém, essa força tinha pouca instrução militar. Para se ter ideia, não havia tropas permanentes nem mesmo acampamentos. Tanto que esse foi um dos motivos que atrasaram a vitória do governo regencial contra as revoltas internas.
Mas em 1837, com a eleição do conservador Pedro de Araújo Lima para regente, a situação mudou. Em uma grande reorganização, o Partido Conservador restaurou o exército comprando equipamentos e aumentando o efetivo para 18 mil homens. Ainda no começo da década de 1840, outra modernização tornou a força terrestre ainda mais forte. Depois disso, o exército imperial conquistou seguidas vitórias contra as revoltas provinciais. Uma nova reforma em 6 de agosto de 1850 melhorou a qualidade dos oficiais. A partir de agora, a progressão na carreira militar seria através do tempo de serviço, do mérito e do currículo acadêmico, além da preferência pelos que tivessem concluído a escola militar. Em 20 de agosto de 1851, o conservador José da Costa Carvalho, Marquês de Monte Alegre, criou o curso de cavalaria e infantaria para o exército imperial. Nesse ano, o exército tinha um efetivo de mais de 37 mil homens e participou da Guerra do Prata, onde derrotou a Confederação Argentina com a colaboração das tropas uruguaias e de rebeldes argentinos. Em 1864, após as guerras contra o Uruguai, a Guerra do Paraguai mostrou que a modernização era mais uma vez necessária. Com 18 mil homens, sem equipamentos ou meios de transporte para tempos de guerra, foi necessário convocar os 200 mil soldados da Guarda Nacional. Porém, a falta de treinamento e equipamento, além da resistência dos nacionais, anulou consideravelmente o potencial bélico do grupo. E para ajudar na guerra, em 7 de janeiro de 1865, foi criado o Corpo dos Voluntários da Pátria. O grupo foi formado inicialmente por homens que se alistavam por patriotismo e mais tarde também por convocação. Para os voluntários da pátria, o governo assegurava certas vantagens, como o prêmio de 300 mil réis, liberdade aos que eram escravos e assistência no pós-guerra. Durante o conflito, Dom Pedro II partiu para a cidade de Uruguaiana, onde se apresentou no acampamento como o primeiro voluntário e ficou nas tendas de campanha. Com essa atitude, o imperador buscava dar ânimo aos soldados e estimular a vinda de novos voluntários. A nomeação de Luiz Alves de Lima e Silva, o Marquês de Caxias, como comandante das tropas brasileiras em 1866 revolucionou o exército imperial. O futuro Duque de Caxias reorganizou as tropas que receberam uniformes, bagagem e equipamentos tão bons quanto os do exército prussiano. A Guerra do Paraguai terminou em 8 de abril de 1870. No total foram mobilizados mais de 150 mil homens. 50 mil deles perderam a vida. Mas o Império saiu vitorioso e manteve sua supremacia sobre a América Latina. Na década de 1880, os antigos militares monarquistas, como Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, Manuel Luiz Osório, Marquês de Herval, e Antônio Sampaio haviam falecido. E logo surgiu uma nova geração de militares com retardo e ideais republicanos. Seguidores do positivismo de Auguste Comte, esses novos militares defendiam uma ditadura, pois alegavam falta de consideração do governo imperial. Falta de consideração, olha só a falta de consideração. No final do Império, em 1888, cerca de 19% do orçamento era destinado às Forças Armadas. Isto é, 30 milhões de réis iam para os quartéis naquela época, investimento maior que o destinado às armas ao final da Guerra do Paraguai, que era cerca de 27 milhões. Mas apenas 10 anos após o golpe republicano, em 1899, o orçamento passou a ser 1/3 desse valor. A inflação no período de 1890 a 1895 foi de 50%, fazendo com que o orçamento real do exército fosse ainda mais baixo. Em 15 de novembro de 1889, a monarquia foi derrubada por tropas do exército lideradas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, onde logo em seguida tornou-se o primeiro ditador do Brasil. Um dos comandantes dos militares revoltosos, Marechal Câmara, afirmou que apenas 20% do efetivo do exército apoiou o golpe de Estado, tanto que nos dias seguintes vários batalhões entraram em conflito tentando impedir o fim do Império. Militares monarquistas participaram de vários conflitos após a República, mas os que não morreram no campo de batalha foram presos, deportados ou fuzilados.